Olá, camaradas. Professor Daniel Ferreira aqui, um dos seus professores de física e do Colégio Prax Flamboyant. E na aula de hoje, nessa primeira aula de hoje, a gente vai corrigir alguns exercícios, sempre daquele jeito que eu expliquei para vocês. Nesse período que forem gravações de aulas e não lives, vai ter sempre uma aula de correção de exercícios e eventualmente outra aula de teoria. Então, essa primeira aula é a correção de número 3, que trata de gráficos do MRU. Tá bom? Vamos à nossa aula. A gente vai corrigir as questões do módulo 1. Lembra que na teoria a gente já entra no módulo 2, lá estudando movimentos na superfície da Terra, certo? Mas ficou para a gente corrigir ainda do módulo 1 as questões propostas das páginas 89, 90 e 91. A saber, questões 16, 17, 19, 20 e 23. Então pegue o seu caderno e faça a correção, tá bom? O problema de número 16, que é o primeiro dessa lista de hoje, diz o seguinte: um carro, movendo-se com velocidade de 15 metros por segundo, é freado e passa a se deslocar com um movimento uniformemente desacelerado. Ponto. Após 3 segundos, ele para. Ok? Vamos ver o que se pede. Qual é a desaceleração que os freios imprimem ao carro? Basta você calcular. Ele te deu a velocidade ao qual o carro vai ser submetido durante esse processo e te deu o tempo de frenagem, certo? Então basta você substituir essa variação da velocidade por essa variação de tempo, tá bom? Δv sobre Δt, que você vai descobrir o que você chama inicialmente de aceleração. Depois a gente vai ver que, como se trata de um movimento desacelerado, basta você trocar o sinal da aceleração. Você vai ter aí a desaceleração, que a gente representa com um sinal negativo. Se eu acelero, eu aumento a velocidade. Se eu desacelero, eu estou diminuindo a velocidade, tá bom? Então ocorre que você vai pegar os 15 metros por segundo, dividir pelo tempo de frenagem de 3 segundos. 15 dividido por 3 é 5. Unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Não se esqueça disso, tá bom? Troca o sinal porque é uma desaceleração e está aí a sua resposta. Menos 5,0 metros por segundo ao quadrado é a desaceleração que os freios imprimem a este carro. Tudo bem? Letra B. Ele pergunta assim: que distância ele percorreu? Então, o sujeito pisou no freio até parar. Então, que distância ele percorreu pisando no freio dessa maneira, imprimindo ao carro essa desaceleração? Esse tipo de problema, para calcular a distância, sai pela equação de Torricelli, tá bom? É uma das equações que a gente viu para o movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado, ele é de duas naturezas. Ele pode ser acelerado ou desacelerado, que é o caso justamente desse problema. Então a gente vai pegar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, que é o que eu quero descobrir, tá bom? O que eu posso usar aqui do problema para ir facilitando a minha solução? Primeiro é que, como o carro vai parar, a velocidade final é zero, certo? Então pensa aí comigo que você está andando num carro, quando você para, qual que é a velocidade final? Zero, porque está parado, tá bom? Então a primeira coisa que você pode afirmar, já que o carro vai frear até parar, que a velocidade final, que é esse primeiro V aqui, vai ser zero. Então substitui isso. Então 0 ao quadrado é zero, tá ali, então vai ficar zero, que é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. O que acontece? Você quer a distância. Então o que acontece? O V0 ao quadrado passa por outro lado, ele está somando aqui positivo, ele passa subtraindo, foi o que ocorreu aqui. Ocorre que o 2 e a aceleração estão multiplicando a distância, eu quero isolar a distância. Então, como eles estão multiplicando, eles passaram dividindo. Lembra que esse menos aqui veio porque o V0 ao quadrado passou negativo. Ok. Outra possibilidade para você não trabalhar com esse sinal de menos aqui é você já colocar o menos ali. Tá bom? Isso vai significar o quê? Vai significar que você está tratando de uma desaceleração. O que eu fiz? Eu considerei que como se fosse uma aceleração e
a troca de sinais vai acontecer naturalmente aí no processo, tá bom? Mas ok, então menos v quadrado. Aí eu vou usar essa desaceleração com sinal negativo aqui para não precisar trocar esse. Você troca aqui ou usa aquele já trocado ali, tá bom? Então voltando aqui. Então a gente já tem a expressão para calcular a distância. A distância é velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. Ou melhor, 2 vezes a desaceleração, porque ele está freando até parar. E eu quero saber qual distância ele vai percorrer. Vai ser a velocidade inicial ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a desaceleração que você tem ali, ó. Tá bom? Basta substituir. Então, menos que já tem ali, vezes 15, que é a velocidade inicial, metros ao quadrado, dividido por 2 vezes a desaceleração. Então, tem um menos aqui, ó. Menos 5,0 metros por segundo. Basta resolver. 15 ao quadrado, lembra que o sinal está lá fora, então ele não entra no quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 125 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso aqui fica ao quadrado. Ok. Aqui tem um mais escondido, é mais vezes menos, menos, 2 vezes 5, 10, tá bom? Metro por segundo ao quadrado. Ok, basta você dividir agora, 225 por 10 dá 22,5, menos dividido por menos é mais, correto? Aqui vai cortar metro quadrado, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado, e metro com metro quadrado vai sobrar metro, que é justamente a unidade de distância. Então significa que o carro, freando por 3 segundos até parar, ele anda ainda 22,5 metros, ok? Vamos para o próximo problema, que é o problema de número 17. Diz assim: a equação para a distância d percorrida por um veículo é dada pela seguinte equação. Distância é igual a 6 vezes t mais 22,5 vezes t ao quadrado, na qual t é medido em segundos e d é medido em metros. Então essa distância é medida em metros e esse tempo é medido em segundos, que é justamente as unidades de medida do sistema internacional. Então isso é uma equação horária de posição. Tem a cara do tal de sorvetão, tá bom? É porque já tem números aí, tem um t quadrado, já dá para você identificar. Aí ele diz assim na letra A: que tipo de movimento esse veículo descreve? Vamos analisar. Você tem que lembrar da equação do sorvetão, que diz que a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Como é que eu vou identificar que tipo de movimento é esse? Olhando primeiro para o sinal da aceleração ali. Então, é essa equação aqui. Eu vou comparar essa equação com a que ele me deu. Então, foi isso que eu fiz. Então, o V0 é 6 lá na equação. E a aceleração multiplicado por 1/2 é esse 2,5 aqui, certo? Então, que sinal tem essa aceleração? Se ali tivesse um menos na frente dessa aceleração aqui, ó, se aqui fosse menos, a gente teria um movimento de desaceleração. Mas como esse sinal é positivo, eu posso afirmar, por esse sinal aqui da aceleração, que se trata de um movimento uniformemente acelerado. Eu tenho uma velocidade inicial ali V0 de 6 metros por segundo e uma aceleração, portanto um movimento acelerado de 1/2 vezes um número que vai dar a 2,5, tá bom? Então você pode concluir só pelo sinal aqui na frente que se trata de um movimento uniformemente acelerado, ok? Letra B, ele diz assim, ó, qual é a velocidade inicial do carro? De novo, essas daqui são só de análise da equação. Então você vai escrever de novo a equação chamada de sorvetão, que me dá a equação da distância do movimento retilíneo uniformemente variado, que diz que distância é a velocidade inicial vezes o tempo. Ó, já deixei até em vermelho para você saber onde é que vai estar a velocidade inicial. Aqui você não vai precisar fazer nenhuma conta, só identificar a velocidade inicial na equação. Mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem que é a velocidade inicial? É o V0. Quem é que está representando o V0 na minha equação, se eu comparo com essa? É quem está na frente do t, não do t quadrado. Quem está na frente do t quadrado é a aceleração, tá bom? Então, quem está na frente do t? O 6. 6 o quê? Metros por segundo. Então, logo, você pode concluir que a velocidade inicial do veículo, pela equação, é 6 metros por segundo. 6 metros por segundo, ok? Vamos para frente. Problema de número 19. Diz assim, uma locomotiva move-se com a velocidade de 18 metros por segundo, certo? Então, está aí a velocidade da locomotiva. Num certo instante inicial t igual a 0, o maquinista freia a locomotiva e faz
a IA faz adquirir um movimento retilíneo formalmente desacelerado. Então o maquinista está indo a 18 metros por segundo. Quando ele começa a contar no relógio dele, ou seja, quando estava zerado, estava a 18 metros por segundo. E ele puxa o freio da locomotiva, passando a desacelerar, ou seja, diminuir a velocidade. Então ele desacelera com a aceleração de módulo igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração que ele submete à locomotiva. Ok, tá aí a questão, vamos ver o que ele pede. Qual era a velocidade da locomotiva no momento em que o maquinista aciona os freios? De novo é a velocidade inicial. Tá ali, ó, 18 metros por segundo, extremamente intuitivo. Você pode fazer de novo comparando com a equação do sorvetão. Distância é igual à velocidade inicial vezes tempo, mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Escreve essa equação para o problema. Ele falou que é uma desaceleração, por isso que vai ter um menos aqui no lugar daquele mais. Velocidade inicial 18 metros por segundo vezes 1 meio da desaceleração que está ali em módulo 3, vezes o tempo ao quadrado. Então você conclui que a velocidade inicial, ele até tinha falado ali, se você não precisaria nem fazer isso, mas aqui fica mais completo. Ali ele já diz, uma locomotiva move-se com velocidade de 18 metros por segundo, num certo instante t igual a zero. Que o maquinista freia a locomotiva, ela tinha essa velocidade. Portanto, a velocidade inicial, 18 metros por segundo. Problema de número 19 ainda, letra B. Qual era sua velocidade 3 segundos após o início da freada? Então, como ele começou a frear, você concorda que a velocidade vai diminuir, né? Então, a gente vai calcular e descobrir uma velocidade menor que 18 metros por segundo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como ele quer um tempo e me deu uma desaceleração, eu posso ir pela equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado, que me diz que V é igual a V0 mais AT. Por que eu coloquei um menos aqui? Porque se trata de um processo de desaceleração, ok? Então eu quero descobrir a velocidade do trem, como se diz lá em Minas Gerais, ou da locomotiva, quando esse tempo foi igual a 3 segundos. Isso, basta você substituir. Ó. Quem quer ver zero é a velocidade inicial, 18 metros por segundo, menos a aceleração. Qual que é a desaceleração que ele foi submetido? 3, está aqui. Vezes o tempo. Que tempo que ele quer descobrir? Quanto tempo depois? 3 segundos. Pronto, está tudo aí. Basta substituir que você vai descobrir a velocidade. Vai ficar 3 vezes 3, que é 9, está aqui. O segundo vai cortar com o segundo, vai sobrar metro por segundo. Então você vai ficar com 18. Lembra que nessas equações aqui você resolve primeiro a multiplicação, que depois você vai somar e subtrair. Bom? Então, vai ficar 18 menos 9, que dá 9 metros por segundo. Significa que depois de 3 segundos, a velocidade da locomotiva diminuiu pela metade. Vamos para frente, então. Número 20 tem a análise de gráfico aqui. Diz assim, o gráfico mostra como dois carros A e B, então aqui representa o gráfico da velocidade de dois carros. O carro A, esse gráfico aqui, que sai de baixo e cruza aqui. E o carro B, esse outro gráfico. Então, o gráfico mostra como dois carros A e B deslocam-se em uma mesma estrada reta. Saindo de um instante t igual a zero, ambos se encontravam no marco zero no instante t igual a zero. Ok, o que você tem que ficar atento com esses problemas de gráfico? Como ele falou de trajetória, não confunda isso aqui com a trajetória. Isso aqui não é a trajetória do carro, tá bom? Isso aqui é o gráfico da velocidade do carro com o tempo. Então, significa que as velocidades estão aumentando tanto para o carro A quanto para o carro B, enquanto eles estão andando e se deslocando no tempo, tá bom? Então, vamos ver o que se pede com essas informações que a gente tem. A gente tem poucas informações e um gráfico para analisar. O gráfico é rico em informação. Então, aqui a gente tem várias velocidades e tem tempos também. Tempos iniciais e um certo tempo aqui no meio, onde eles aparentemente se cruzam. Então, ele diz assim, qual é a velocidade de cada carro no instante t igual a zero? Instante t igual a zero é justamente em cima do eixo da velocidade aqui. Ó. Quando o tempo for zero, zero é aqui no tempo. Ó. Significa que o eixo da velocidade é esse. Então, basta você olhar de onde os gráficos saem para descobrir essa velocidade inicial, tá bom? Então, é fácil ver que a velocidade do carro A é zero e do carro B é 60. Quer ver? Ó? De onde o carro A sai no instante t igual a zero? Do ponto justamente zero. Então, a velocidade inicial do carro A, 0 km por hora. Agora, qual que é a velocidade inicial do carro B? É de onde ele saiu. Aqui, não está dizendo que aqui é a velocidade? De onde que ele sai? 60 km por hora. Pronto.
Basta uma análise do gráfico, que era extremamente rica em informação, você descobre as velocidades iniciais. Agora vamos para a letra B, que já é um pouco mais elaborada. Diz assim, ó, qual é a distância percorrida pelos automóveis entre t igual a 0 e t igual a 2 horas? Ele quer saber qual distância esse carro A percorreu no instante de 2 horas e o quanto o carro B percorreu no instante também de 2 horas. Aí você tem que lembrar, lá das nossas aulas teóricas, eu lembro que a gente falou disso ainda quando a gente estava em sala de aula, antes de começar essa treta da pandemia e tal, que os gráficos podem nos dar uma informação, e principalmente o gráfico da velocidade pelo tempo. E a informação é a seguinte, ó, a área debaixo da curva é numericamente igual à distância percorrida pelo veículo, pelo objeto que se desloca. Então basta você calcular essa área aqui, ó, debaixo do gráfico A, até o 2 aqui, ó, porque ele pediu até 2 horas, então basta você calcular a área desse triângulo aqui, e esquecendo A, para o caso B, você vai calcular a área dessa figura aqui, que é um trapézio para o carro B. E calculando essas duas áreas, você vai descobrir a distância que cada um percorreu. Vamos ver. Então, lembra de novo que a área é numericamente igual à distância. Logo, para o carro A, a gente tem um triângulo retângulo lá, né? A figurinha. Para o carro A é um triângulo retângulo, ele faz 90 graus aqui. Então, basta você substituir e calcular a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A área B, como eu já disse para vocês, ó, é essa figura aqui. É um trapézio. Qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Tá bom? Então vamos calcular primeiro a área A. Base vezes a altura. Qual que é a base do triângulo retângulo? Vale de 0 a 2, vale 2. Qual que é a altura? De 0 a 120, vale 120. É final mais inicial. 120 menos 0, 120. 2 menos 0, 2. Sempre, tá bom? Então vai ficar 2 vezes 120, que é a base vale 2 e a altura 120, dividido por 2 é a equação. 2 vezes 120, 240, dividido por 2, 120. Como a área é numericamente igual à distância, você pode afirmar que a distância que o carro A percorre é de 120 km. Então, em 2 horas, ele anda 120 km. Ok? Para o carro B, vamos calcular a área debaixo da curva de B. Base maior mais base menor dividido por 2. Qual que é a base maior da figura para o caso B? A base maior é essa aqui, ó. De 0 a 120, ó. 0 vai de 0 a 120. Esse pontilhado aqui, ele vale 120. A base menor vale quanto? De 0 a 60, 60. E a altura do trapézio de 0 a 2 vale 2. Então tá tudo aqui, ó. Base maior do trapézio 120, base menor 60, dividido por 2 da equação, multiplicado por 2 da altura. Você pode cortar esse 2 com esse 2, ou eu deixei para cortar aqui. Então fica 120 mais 60, 180. Corta 2 com 2, sobrou 180. Então a área do B igual a 180. Como a área, de novo, é numericamente igual à distância, basta dizer que a distância que o corpo B percorreu é de 180 km e está aí respondido. Então lembra que esse lance da área é extremamente fundamental para os problemas que você vai resolver nas provas aqui do Colégio Praxis Flamboyant, nas provas de Enem que você for fazer, de vestibulares e até de concursos aí no futuro, quando vocês estiverem escolhendo suas profissões. Tá bom? Então nunca se esqueçam disso. Isso aqui tem muitas aplicações, por exemplo, para as polícias rodoviárias federais. Um exemplo para vocês. Ainda tem a letra C. A letra C diz assim, ó, em que instante o carro A alcança o carro B? Esse aqui é um problema mais elaborado. Vocês já devem ver a quantidadezinha de conta que deu, né? Então você quer descobrir o instante em que um alcança o outro. Aí aqui tem um detalhezinho para matar esse tipo de questão, que é a seguinte, ó. Quando é que um carro... Eu vou usar dois objetos aqui, uma régua e essa calculadora. Então, quando é que um carro alcança o outro fisicamente? Quando eles ocuparem a mesma posição, certo? Então, um carro alcança o outro quando eles ocupam a mesma posição. Então, é isso que você vai usar para poder resolver esse problema. Vamos lá, então. Então, eu vou precisar da equação da distância e vou precisar calcular as acelerações também em algum momento, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, a distância lá do sorvetão no movimento retilíneo uniformemente variado é velocidade inicial vezes tempo mais o meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, onde essa aceleração aqui é ΔV sobre ΔT, certo? Então, primeiro a gente vai ter que precisar calcular essas acelerações, escrever uma equação de posição, ou seja, uma equação de distância para cada corpo,
e igualar essas equações, porque eu não falei que dois carros se encontram quando eles ocupam a mesma posição final, ou a mesma posição D, se você preferir. Então os carros vão se encontrar quando a distância que o carro A percorrer foi igual à distância que o carro B. Então, ocuparem a mesma distância, basta eu igualar. Então significa que eu tenho que escrever uma equação para o carro A e uma equação para o carro B, tá bom? Então vamos fazer isso. Primeiro, para escrever essa equação, eu preciso calcular a aceleração. Então vamos calcular a aceleração do carro A. A aceleração do carro A é igual à variação da velocidade dele dividido pela variação do tempo. Vamos olhar no gráfico. A variação da velocidade é a velocidade final, 120, menos a velocidade inicial. Então esse carro ele vai de 0 km por hora a 120 km por hora em 2 horas, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. 120 menos 0, que era a velocidade final, velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial, ele sai de um tempo igual a 0. Você vai ficar com 120 menos 0, 120. 2 menos 0, 2. 120 dividido por 2, 60 km por hora ao quadrado. Essa é a aceleração do carro A. Beleza? Então eu vou substituir essa aceleração ali. Ó. Então eu coloquei, repeti essa equação aqui, chamei de a distância do carro A, que é igual à velocidade inicial do carro A vezes o tempo, mais 1 meio de 60, que é a aceleração dele vezes o tempo ao quadrado. Vamos simplificar essa equação aqui. Qual que era a velocidade inicial do carro A? Isso aqui você já sabe. Ó. A velocidade inicial do carro A era 0. Então significa que esse termo aqui vai zerar, vai ficar 0 vezes t. Tá aqui, ó, 0 vezes t é 0, então esse termo desaparece. 60 vezes 1 é 60, dividido por 2 dá 30. Então eu vou simplificar essa equação aqui, já que esse termo vai embora, significa que a distância que o carro A percorre é igual a 30 vezes um tempo ao quadrado. E essa é a equação da distância para o carro A, beleza? Então guarda essa informação aqui, que agora a gente vai trabalhar com o carro B e obter uma equação para o carro B e depois substituir uma na outra e obter quanto tempo eles levam para se encontrar, tá bom? Então, continuando. Para o corpo B, de novo, a gente vai precisar calcular a aceleração dele, substituir na equação. Qual que é a aceleração do carro B? A variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, vamos lá no gráfico. Eu preciso da velocidade final do carro B e da velocidade inicial. Ele começa com 60 e vai até 120 em 2 horas, tá bom? Então, inicial 60, final 120. Então, vai ficar a velocidade final 120 menos a velocidade inicial 60, dividido pelo tempo final, que é 2 horas, dividido pelo tempo inicial, que era 0. Tá bom? 120 menos 60, 60. 2 menos 0, 2. 60 por 2, 30 km por hora ao quadrado. Isso é a unidade de aceleração. Substitui na equação, tá? Aqui, ó, 30, certo? Ó, substituir naquela equação ali, aceleração. Então, vamos resolver. Qual que é a velocidade inicial do carro B? Você já sabe aqui do problema A, 60 km por hora é a velocidade inicial. Então, no lugar do VAB, vou colocar 60, vai ficar 60 vezes o tempo. E 30 vezes 1 dá 30, dividido por 2, 15, certo? Por isso que a equação ficou dessa maneira. E aqui você tem a equação da distância do carro B e aqui a equação da distância do carro A. Então, para descobrir o instante em que eles se encontram, basta você igualar a distância de A com a distância de B, certo? Quando é que um carro encontra o outro? Quando eles ocupam a mesma posição. É isso que eu estou afirmando. Quando a distância de A for igual à distância de B, eles vão se encontrar. E é isso que eu fiz. Peguei dA, que é 30t quadrado, tá aqui, e igualei com dB, que é 60t mais 15t quadrado. Certo? Perdão. Basta você resolver isso aqui isolando t. Como é que resolve? Então, tudo que tem t quadrado eu vou passar para um lado. Ó. 15t quadrado foi para o outro lado, foi menos 15t quadrado. Do outro lado sobrou 60t. Então, 30t quadrado menos 15t quadrado é quanto? 15t, certo? Ó, 30 menos 15 dá 15. Eu posso operar porque os dois têm t quadrado, tá bom? Né? O 60, por exemplo, não pode operar com esses números porque ele não tem um quadrado. Aqui é como se fosse chicletes e aqui é balinha, certo? Então ficou assim. Como é que eu termino de resolver? Eu vou passar dividindo para o outro lado 15t. Um desses t quadrado aqui, ó, eu vou separar. T quadrado não é t vezes t, então eu vou pegar 15 vezes t e passar dividindo. Vai ficar um t do outro lado, que é o tempo que eu quero encontrar. Então eu posso cortar esse t com esse t e vou ficar com 60 dividido por 15. 60 dividido por 15 é igual a 4. Então significa que o tempo que eles levam para um carro alcançar o outro é de
4 horas. Após 4 horas, os carros se encontram e provavelmente vai haver ultrapassagem, tá bom? Então tá aí resolvido o problema de número 20 para vocês. E agora a gente vai para o último problema, que esse também é muito bem elaborado. Um problema muito bom. E diz assim: um automóvel A está parado no semáforo. Então o carro A estava parado no semáforo, que é esse gráfico em vermelho aqui, ele estava parado ali. Então a luz se torna verde e ele dá a partida. Dá a partida. Nesse instante, um carro B passa por ele movendo-se com a velocidade constante. Então o carro ultrapassou ele. Não mostra no gráfico, porque esse gráfico é da velocidade pelo tempo. Então nesse instante, um carro B passa por ele movendo-se com velocidade constante. O carro B só tem velocidade constante, 30 metros por segundo sempre, não muda. Já o carro A ele acelera e depois estabelece uma velocidade constante. Ponto. O gráfico a seguir mostra como a velocidade dos veículos varia com o tempo. Então, velocidade pelo tempo. Vamos ver o que se pede. Diz assim: qual é a aceleração do carro A, esse carro aqui, nos primeiros 20 segundos, que é até aqui, ó. Qual é essa aceleração? A aceleração é simples. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então ele variou de uma velocidade 0 até uma velocidade de 40 metros por segundo num tempo de 0 a 20 segundos. Então você tem o tempo final, o tempo inicial, e tem a velocidade final e a velocidade inicial. Basta substituir, ó, ΔV, velocidade final 40, velocidade inicial 0, tempo final 20 segundos, tempo final 0. 40 menos 0, 40, 20 menos 0, 20. 40 dividido por 20, 2. Metro por segundo dividido por segundo dá metro por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração do carro A nesses primeiros 2 segundos é de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos à letra B. É a mesma pergunta, parecida com a pergunta da questão anterior, mas aqui ela vem mais elaborada. Em que instante os dois carros têm a mesma velocidade? Beleza. O gráfico mostra que eles terão a mesma velocidade aqui, ó. Onde esses gráficos se cruzam. Mas eu não sei, aqui, ó, se eu projeto aqui no gráfico aqui para baixo, eu não sei em que instante é esse. Então eu tenho que fazer alguma coisa para calcular. E o que a gente vai fazer? Já que ele quer descobrir as velocidades, eu vou escrever a equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É a equação do vi, avó, atrás do toco. Tá bom? É uma maneira de você lembrar a equação da velocidade. Então, o que significa? Que eu vou ter que escrever uma equação de velocidade para os dois corpos e igualar essas duas equações. Aí daí eu vou descobrir o tempo, tá bom? Quando que as velocidades são iguais? Quando eu igualar elas, certo? Ou onde aqueles gráficos se cruzam. Então, nessa equação eu vou precisar das velocidades iniciais e das acelerações. Então, a aceleração do corpo A eu já calculei aqui, ó, certo? A aceleração de A é 2 metros por segundo ao quadrado, porque já foi calculada ali. Ok, o que acontece? Basta você substituir o 2 aqui na aceleração de A. Ali no lugar daquela aceleração do corpo A, eu coloco o 2. Qual que é a velocidade inicial do carro A? A velocidade inicial dele é 0. Então significa que a sua equação de velocidade para o corpo A vai ficar 0 mais 2 vezes t. Então 0 não importa, a velocidade do carro A é 2 vezes t. Guarda essa equação que a gente vai igualar com a outra. Vamos analisar o corpo B. Qual que é a aceleração do corpo B? Você não precisa nem fazer conta. Você pode ler aqui, ó, que ele afirmou que o corpo B move-se com velocidade constante. Um carro que move-se com velocidade constante tem a aceleração a 0, tá bom? Significa que ele não acelera. Pensa aí, ó, você está andando com seu pai aí no carro. Se ele não pisa no acelerador, o carro está parado? Não. Suponha que o carro já está andando. Está a 60 por hora. Se ele não pisar no acelerador, numa situação ideal, o carro fica a 60 sempre. Se ele quer variar a velocidade, ele pisa no acelerador. Então, a velocidade constante é aquela na qual não tem aceleração, mas você pode calcular também. Pode mostrar, você basta pegar a velocidade final, a velocidade inicial e dividir pela variação do tempo. Como esse carro está com a velocidade de 30 sempre, ó, então a velocidade inicial dele era 30 e a final também é 30, basta 30 menos 30 dá 0. E a variação do tempo, 20 menos 0, que dá 20. 0 dividido por 20 dá 0. Tá bom? Você pode fazer isso matematicamente. Substitui isso na equação da velocidade para o carro B. Qual que é a velocidade inicial do carro B? A velocidade inicial dele é 30 metros por segundo. Então vai ficar
30 metros por segundo, mais a aceleração, que é 0, vezes o tempo. Todo número vezes 0 é igual a 0, então esse termo aqui some. Você vai descobrir então que a velocidade do carro B é de 30 metros por segundo. Então, para descobrir o tempo que eles se encontram, basta igualar a equação do carro A com a equação do carro B. Vai ficar assim. 2 vezes t, que é igual a 30, porque você está igualando VA com VB. VA não vale 2t, tá aqui, ó, 2 metros por segundo vezes t, igual a VB, que é 30 metros por segundo. Então, substituímos aqui e eu quero descobrir o tempo. Então, esse 2 metros por segundo ao quadrado vai passar dividindo aqui, já que ele está multiplicando, que foi o que ocorreu. Então, vai ficar 30 dividido por 2. 30 por 2 é 15. Vai cortar metro com metro, segundo com segundo, e o segundo vai passar para cima multiplicando. Então, vai ficar 15 segundos. Significa que depois de 15 segundos, os carros vão ter a mesma velocidade, tá bom? Depois não vai aumentar mais a velocidade, porque ele continua acelerando. Até 20 segundos. Beleza, letra C. A letra C é um pouco maior. Mas é a nossa última questão. Estamos terminando. Se tiver com sono aí, toma um café e fique atento. Em que instante o carro A alcança o carro B? Esse aqui é um probleminha mais elaborado, porque o carro A ele tem movimento acelerado e depois movimento movimento retilíneo uniforme. Então a gente vai ter que levar isso em consideração. Então a gente vai ter que escrever, vai ter que usar duas equações. A equação da distância no movimento retilíneo uniforme, que diz que é a equação do sorvete. Ó. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. E a gente vai usar também aquela noção de que a área debaixo da curva é numericamente igual à distância. Então a primeira coisa que eu vou calcular aqui é a distância que esses carros percorreram nesse primeiro intervalo aqui, ó. Então, que o carro B percorreu em 20 segundos e que o carro A percorreu em 20 segundos. Isso eu vou fazer calculando a área debaixo da curva, tá bom? Então, vai ficar assim. Para o corpo A, a gente pode dizer que entre um tempo zero e o tempo t de 20 segundos, o espaço percorrido é numericamente igual à área. Se você olhar para essa figura aqui, você vai descobrir que essa figura aqui abaixo da linha vermelha e até a linha pontilhada é um triângulo retângulo. Então basta calcular a área do triângulo retângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo A vale 20 e a altura 40. Dividido por 2, 2 vezes 4, 8. Como tem outros zeros aqui, é 20 vezes 40, 800. Dividido por 2, 400 metros. Significa que em 20 segundos o carro A anda, portanto, 400 metros. E o carro B? O carro B é esse verde aqui. Que figura é essa debaixo dessa curva aqui? Linha pontilhada e verde. É um retângulo, tá bom? Desconsiderando a linha vermelha. Então, retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Qual que é a base do retângulo? A 20. Qual que é a altura do retângulo? Vamos voltar aqui. A altura vale 30 e a base vale 20. Certo? Então, fica 20 vezes 30, 600. Significa que o carro B anda 600 metros nos primeiros 20 segundos. Ok. Então, nesse trecho, enquanto um andou 400 e o outro andou 600, os dois gastaram 20 segundos para percorrer esses espaços. Então, esse é o tempo T1 que eles gastaram ali para percorrer esse primeiro espaço. Só que aí eu tenho que descobrir os tempos que eles vão andar até se encontrarem, tá bom? Então, para descobrir os tempos que eles se encontram, eu tenho que escrever as equações de posição para cada um. Então, no trecho que eles estão em movimento retilíneo uniforme, que é esse trecho aqui, ó, a partir dos 20 segundos, os dois carros não variam mais a velocidade. Esse aqui já não variava, né? Ele estava com 30, mas o carro B, ele acelera até aqui e depois passa a andar sempre com 40 metros por segundo. Eu quero descobrir onde eles vão se encontrar, dada essa informação desse pedaço do gráfico. Então, como é que eu descubro como eles se encontram? Usando as equações de posição. Aqui. Então, eu vou escrever uma equação de posição para o carro A e outra para o carro B e igualar essas duas equações. Então, eu vou precisar da distância do A mais a velocidade do A vezes o tempo 2 que eu quero descobrir. E isso vai ser igual à distância que o carro B percorre mais a velocidade do B vezes o tempo, esse tempo 2. Tá bom? Então, a distância a gente descobriu. Qual a distância que o carro A percorre? Está calculado aqui, ó, 400 metros. E o carro B, 600. Então, vai ficar 400. Qual que é a velocidade do carro A depois de 20 segundos? 40, está lá no gráfico. Qual que é a distância que o carro B percorreu de 0 a 20 segundos? 600. Qual que é a velocidade dele
Do carro B, 30, porque ela nunca muda, está lá no gráfico. Então basta resolver essa equação isolando esse tempo T2. Então vai ficar assim, ó. Tudo que tem T passa para um lado e o que não tem T passa para o outro. Então, mais 30T foi para o outro lado, menos 30T, está aqui. 400 estava positivo, passou negativo, basta resolver. 40 menos 30, 10T. 600 menos 400, 200. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo T2, faltou um 2 aqui. O tempo T2 vai ser 200 metros dividido por 10 metros por segundo. Então, corta metro com metro, o segundo passa para cima, 200 dividido por 10 é 20. Então, o tempo T2 é de 20 segundos. Finalmente, você pode calcular o instante que ele se alcançar, que é o tempo T1, que está aqui, que eles gastaram no primeiro trajeto, mais o tempo T2, que eles gastam no segundo trajeto, que é de 20 segundos. Então, 20 segundos mais 20 segundos, aqui ficou, é um segundo aqui. Então, 20 mais 20, 40. Então, significa que os carros levam 40 segundos para se encontrarem. Essa aula ficou longa, os exercícios eram bem elaborados. E a gente encerra ela por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e fiquem em casa. Forte abraço a todos e até a próxima.